Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta terça-feira, dia 13, Jonas 4, 9 a 11. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse, pois, o Senhor: tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? A história de Jonas é uma história das mais conhecidas da Bíblia. O profeta que passou 3 dias dentro de um grande peixe. A ciência afirma que não pode ter sido baleia, porque a baleia, embora seja o maior, um dos maiores peixes, ou não sei se eu posso chamar de peixe porque é mamífero, mas um dos maiores habitantes dos mares. E a ciência diz que ele não poderia engolir um homem porque a sua garganta é estreita. Para Deus não existe dificuldade alguma. Deus pode permitir que uma abertura tão pequena possa tragar alguém inteiro. Mas o que eu quero pensar, na verdade, não é sobre a questão de ter sido baleia ou não baleia. O texto aqui diz que é um grande peixe. O texto de Mateus traduz a palavra de Jesus como baleia. Não importa. O que importa é que Deus perdoa os pecados. É isso que me importa neste texto. Sabemos da história, sabemos como aconteceu, sabemos da aboboreira que nasceu e depois morreu, sabemos de tudo isso. Mas o que eu quero pensar, o que nós também sabemos, mas que eu quero lembrar, é o que houve, o que aconteceu com os habitantes daquela cidade chamada Nínive. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles se voltaram para Deus. E Deus, então, perdoou os seus pecados e não a destruiu mais. O que eu posso pensar sobre isso é que quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos seguir aquilo que Deus nos orienta, Ele esquece do nosso passado pecaminoso. A Bíblia não nos dá diferentes pecados. A Bíblia não dimensiona os pecados como a teologia muitas vezes o faz. Nós temos, por exemplo, algumas pessoas que afirmam que alguns pecados são pecados capitais, outros não. A Bíblia não diz isso. Mas, como seres humanos, nós dimensionamos o pecado. Mesmo que o seu pecado seja aquele pecado considerado pecado capital, pecado sem condições de perdão, até este pecado Deus perdoa. Deus perdoa também o pecado de você até agora
não ter permitido que Jesus atue na sua vida. A partir do momento que você permitir, Deus esquece tudo que passou. E Deus perdoa. E Deus te conduz em uma nova caminhada, em uma nova vida, com novas perspectivas, com novos objetivos. Porque Deus é um Deus perdoador. E porque Ele é perdoador, Ele enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados, para que eles fossem perdoados. E agora, basta que nós entreguemos tudo nas mãos deles e Ele está pronto a nos perdoar. Não importa o pecado que nós cometemos. O que importa é nos arrependermos e Deus vai nos abençoar e Deus vai nos perdoar. Tenham todos um bom dia.